Muito bem, vamos dar início à unidade 2 da disciplina Lógica de Programação, onde estudaremos a linguagem de programação Visual G 2.0. O Visual G é um programa que interpreta e executa algoritmos como um programa normal de computador. Ele é baseado em uma linguagem parecida com o Portugal, no caso com o pseudocódigo, ensinado em cursos de programação em todo o Brasil. Possui recursos como simulação da tela, do computador, visualização das variáveis, breakpoints, ajuda online, impressão das fontes e outras características que auxiliam o aprendizado das técnicas de programação. Existem vários sites que vocês podem baixar o Visual G 2.0, como por exemplo o site aí que eu botei para vocês, do Baixe Aqui. A tela do Visual G compõe-se de barra de tarefas, do editor de textos, que toma toda a sua metade superior, do quadro de variáveis, que fica do lado esquerdo na metade inferior, do simulador de saída no correspondente lado direito e da barra de status. Quando o programa é carregado, já vai ser apresentado no editor um esqueleto de um pseudocódigo com a intenção de poupar trabalho ao usuário e de mostrar o formato básico que deve ser seguido. Explicaremos a seguir cada componente da interface do Visual G. A tela do Visual G está aí, como vocês podem ver. Temos a barra de tarefa, que tem os menus arquivo, editar, exibir, algoritmo, código, ferramenta e ajuda. Temos o editor de textos, que contém aí o esqueleto de um pseudocódigo. Temos a barra de status, que vai ter o quadro de variáveis que vai ser utilizado nesse algoritmo. E temos o simulador de saída, como vocês podem ver. Aí é a tela do Visual G que nós iremos trabalhar. O Visual G 2.0 possui o menu Arquivo, que possui os comandos para abrir, salvar e imprimir algoritmos. Tem o menu Editar, que além dos conhecidos comandos de um editor de texto como copiar, cortar, colar, desfazer, refazer, selecionar, tudo, localizar de novo e substituir, há também outras opções, tais como corrigir indentação, que vai corrigir automaticamente a indentação do pseudocódigo, tabulando cada comando interno com o espaço à esquerda. Temos também a opção gravar bloco de texto, que permite a gravação em arquivo de um texto selecionado no editor. A extensão sugerida para o nome do arquivo é .inc. E temos também a opção que insere um bloco de texto, que permite a inserção de um conteúdo de um arquivo. E a extensão também sugerida para o nome do arquivo é .inc. Temos também o menu Exibir, que possui os comandos para ativar e desativar as seguintes características. Número de linhas, ele vai ativar e desativar a exibição de número de linhas na área à esquerda do editor. Temos também as características variáveis modificadas, que ativa e desativa a exibição da variável que está sendo modificada. Temos também o menu Algoritmo, que contém os comandos relativos à execução de um algoritmo. Tem o comando executar, que inicia ou continua a execução automática do pseudocódigo. Tem o comando passo a passo, que inicia ou continua a execução linha por linha do pseudocódigo, dando ao usuário a oportunidade de acompanhar o fluxo de execução, os valores das variáveis e a pilha de ativação dos subprogramas. Tem também o comando executar com time, que insere um atraso que pode ser especificado antes da execução de cada linha. Essa opção também realça ao fundo azul o comando que está sendo executado da mesma forma que na execução passo a passo. Tem a opção parar, que termina imediatamente a execução do pseudocódigo. Evidentemente, este item fica desabilitado quando o pseudocódigo não está sendo executado. E tem a opção liga e desliga breakpoint, que insere ou remove um ponto de palavra na linha em que esteja o cursor. Estes pontos de parada são úteis para a depuração e acompanhamento da execução dos pseudocódigos, pois permitem a verificação dos valores das variáveis e das pilhas de ativação dos subprogramas.
tem demarcar todos os breakpoints, tem executar em modo DOS, tem gerar valores aleatórios, tem perfil, pilha de ativação, tem código, tem ferramentas e tem ajuda. Entre outras coisas, a ajuda possibilita acesso às páginas de ajuda e informações sobre o Visual G. Portanto, nós vimos aí os menus que nós utilizaremos no Visual G. A linguagem Visual G, como eu disse, interpreta de maneira bem simples a versão portuguesa dos pseudocódigos largamente utilizados nos livros de introdução à programação, conhecida como Portugal. Importante, para facilitar a digitação e evitar confusões, todas as palavras-chave do Visual G foram implementadas sem acentos, sem cedilha, etc. Portanto, os tipos de dados lógico é definido como lógico, sem o acento. O comando se, então e se não utiliza o acento, também é colocado sem acento. E detalhe, o Visual G não distingue maiúsculas e minúsculas, tá? Então você pode colocar, misturar maiúsculos e minúsculos para ele, não tem problema. Vamos ver agora os passos necessários para a construção de um algoritmo. Primeiramente, antes de construir um algoritmo, deve-se ler atentamente o enunciado do problema, conhecendo e destacando os pontos mais importantes. Deve-se também definir os dados de entrada, ou seja, quais dados serão fornecidos. Definir os dados de saída, ou seja, quais dados serão gerados depois do processamento. E definir o processamento, ou seja, quais cálculos serão efetuados com os dados de entrada para produzir os dados de saída. O processamento é responsável pela obtenção dos dados de saída, com base, evidentemente, nos dados de entrada. Definir as variáveis necessárias para armazenar as entradas, efetuação do processamento e elaborar o algoritmo propriamente dito. A estrutura de um algoritmo no Visual G se dá da seguinte forma. Temos o nome do algoritmo, que é seguido da palavra reservada algoritmo, a declaração de variáveis, que é dada com a palavra reservada var. Observem aí que nós temos 3 variáveis do mesmo tipo, N1, N2 e S, separadas por vírgula. Como eu falei, na nossa unidade 1, variáveis do mesmo tipo podem ser declaradas na mesma linha, separadas por vírgula. Tem o início do algoritmo, que se dá pela palavra início, onde dentro dele vai ter o corpo do algoritmo com os comandos de entrada e de saída. Aí vocês podem ver que tem o comando que manda o usuário digitar 2 números, a leitura dos 2 números, o cálculo da soma dos 2 números e a exibição da soma dos 2 números. E tem o fim do algoritmo, que é constituído pela palavra reservada fim algoritmo junta, sem espaço. Comandos do Visual G. Como eu já disse, para declarar variáveis, utilizaremos a palavra reservada var, tá? Onde eu posso declarar variáveis de mesmo tipo na mesma linha e variáveis de tipos diferentes em linhas diferentes. Observem que aí eu tenho 2 variáveis do tipo inteiro, uma do tipo real, uma do tipo caractere e uma do tipo lógico, todas declaradas em linhas diferentes, porque são de tipos diferentes. O comando de atribuição que utilizaremos é o comando, é o sinal de menor seguido de um tracinho. Observem aí que N1 está recebendo o número 3, N2 está recebendo N1 mais 4, K está recebendo o nome teste de atribuição, sinal está recebendo o nome verdadeiro. Aí são operações de atribuição no Visual G. A entrada de dados no Visual G se dá pelo comando leia. Eu posso ler uma variável, eu posso ler uma lista de variáveis, tá? Lembrando que ao ler uma lista de variáveis, ler a que está mais à esquerda, vai lendo da esquerda para a direita. A saída de dados do Visual G pode acontecer utilizando 2 comandos, o comando escreva ou o comando escreval. O comando escreval, ambos imprimem uma variável na tela, só que o comando escreval, escreva seguido da letra L, imprime a variável na tela e o cursor vai para uma nova linha. Exemplos, escreva N1,
No caso, será mostrado na tela o conteúdo da variável N1. Quando eu coloco escreva, o texto digitado foi K, será mostrado o texto entre aspas, tá? Da variável K. Existem várias estruturas de controle de fluxo. Estrutura sequencial, de decisão e de repetição. Na estrutura sequencial, os comandos são executados um após o outro, seguindo uma sequência pré-estabelecida. No caso de um algoritmo para ler o nome de um aluno, as notas de 3 provas e calcular e exibir a média aritmética dessas notas. Como ficaria isso no Visual G? O algoritmo colocaria com o nome média aritmética as variáveis N1 para receber a primeira nota, N2 para receber a segunda nota, N3 para receber a terceira nota e M para receber a média. Como são notas e média do tipo real. Separei elas por vírgula, como vocês podem ver. E o nome do aluno declarei como uma variável caractere. Inicio o corpo do algoritmo. Dou um comando para que o usuário digite o nome do aluno. Eu leio o nome do aluno. No caso, o Visual G faz a leitura do nome do aluno. Dou um comando para digitar as notas das 3 provas. Aí utilizo os comandos para as leituras das 3 provas, das 3 notas. Calcula a média aritmética, onde média aritmética vai receber a nota 1 somada da nota 2, somada da nota 3, dividido por 3. Mostro a média calculada e finalizo o algoritmo. Aí chama-se estrutura sequencial porque tudo acontece numa sequência. Primeiro eu tenho que ler as notas, depois eu tenho que calcular a média destas notas para depois exibir a média calculada. Outra forma de estruturar o fluxo de um algoritmo é a estrutura condicional, também chamada seleção. Ela é sempre usada quando a gente precisar tomar alguma decisão. Tomemos como exemplo uma divisão, onde haja necessidade de que o algoritmo verifique se o divisor é igual ou diferente de 0. Se for igual, sabemos matematicamente falando que não é possível dividir. Se for diferente, é possível dividir. A sintaxe para a estrutura condicional é a palavra reservada se, seguida da expressão lógica que será testada, e o comando então. Se for verdadeiro, entra na sequência de comandos do comando então. Se não for, entra na sequência de comandos do comando se não. E finaliza o comando se. Aí é uma estrutura condicional. Exemplo aqui de um algoritmo na estrutura condicional. É um algoritmo que efetua a divisão de 2 números inteiros e mostra o resultado. Eu chamei o nome do algoritmo de divisão, as variáveis N1 para o primeiro número, N2 para o segundo número, os 2 números inteiros, no caso, serão inteiro, o tipo de dado, e o resultado botei real, porque a divisão de 2 números inteiros nem sempre dá um número inteiro, como vocês sabem. Inicio o algoritmo, dou uma mensagem para digitar o dividendo, que no caso é o N1, dou uma mensagem para digitar o divisor, que no caso é o N2, testo se o divisor é igual a 0. Se for, a divisão não será possível. Se não for, aí sim eu calculo a divisão de N1 por N2 e coloco na variável resultado. Aí mostro o resultado. Finalizo o se e finalizo o algoritmo. Então observem que aí é um pseudocódigo com a estrutura condicional que calcula e mostra a divisão de 2 números inteiros. Além dessa forma de comandos de estrutura condicional, temos também o comando de seleção múltipla, que é utilizado numa estrutura condicional. A sintaxe para o comando de seleção múltipla, aliás, no Visual G, é utilizando o comando escolha. Você coloca a escolha, coloca a variável. Caso a variável seja um valor, vai ter uma sequência de comandos. Caso seja o segundo valor, vai ter uma sequência de comandos e daí por diante. Até outro caso, vai ter uma sequência de comandos para esse outro caso, aí tem o fim do escolha. Tá aí um exemplozinho da estrutura
de decisão que mostra um comando de seleção múltipla, onde eu declarei a variável time, do tipo caractere, mando o usuário digitar o nome de um time de futebol, leio o nome do time, aí utilizo o comando escolha. Caso o time colocado pelo usuário seja Esporte, Santa Cruz, Náutico ou Petrolina, mostra, é um time pernambucano. Caso seja Vitória da Conquista, Bahia de Feira, Camaçari, Feirense, mostra, é um time baiano. Outro caso, mostra a mensagem, é de outro estado. Fim do escolha e fim do algoritmo. Esse é um exemplo simples de um algoritmo que utiliza seleção múltipla. Veremos isso nas nossas aulas presenciais com mais exemplos. Uma outra forma de estruturar o fluxo de um algoritmo é utilizando as estruturas de repetição. Existem 3 tipos de estrutura de repetição. A estrutura de repetição que utiliza o comando enquanto, a estrutura de repetição que utiliza o comando repita e a estrutura de repetição que utiliza o comando para. A estrutura de repetição para um número indefinido de repetições que faz o teste no início é a estrutura de repetição que utiliza o comando enquanto. O comando enquanto caracteriza-se por uma variável, por uma verificação de encerramento de atividades antes de iniciar ou reiniciar a execução de um bloco de instruções. Já a estrutura de repetição para um número indefinido de repetições com teste no final vai utilizar o comando repita. O comando repita funciona de forma similar ao comando enquanto, exceto pelo fato de que a condição de controle só é testada após a execução do bloco de comandos e não antes, como era feito no comando enquanto. Outra diferença é que os comandos serão repetidos pelo menos uma vez, já que a condição de parada encontra-se no final. E temos também a estrutura de repetição para um número definido de repetições que utiliza o comando para. Vamos ver exemplos de cada uma. Utilizando o comando enquanto, o algoritmo é para efetuar e mostrar a soma dos números compreendidos no intervalo de 1 a 10. Utilizando o comando enquanto, as variáveis declaradas é soma e num, todas do tipo inteiro. Soma, como é uma variável acumuladora, eu inicializo ela com 0. E o primeiro número, como eu falei lá em cima, no intervalo de 1 a 10, o primeiro número é 1. Enquanto o número for menor ou igual a 10, eu vou fazer o seguinte, soma vai receber soma mais o número, no caso, 0 mais 1. E o número é adicionado de uma unidade para percorrer o intervalo. 1 mais 1 vai para o número 2, 2 mais 1 vai para o número 3 e daí por diante. Finalizo o enquanto. Após finalizar a estrutura de repetição, é que mostra o resultado da soma dos números compreendidos no intervalo de 1 a 10. E aí sim eu finalizo o meu algoritmo. O mesmo algoritmo utilizando o comando repita. Da mesma forma, declara as duas variáveis, inicializa a variável soma, inicializa a variável num, repita, soma vai sendo incrementada do número lido, num vai ser incrementado de uma unidade, aí lá no final do repita você coloca a condição de parada. Vai parar quando o num for maior que 10. Por quê? Porque eu só quero a soma dos números de 1 até 10. Depois que para o repita é que eu mostro a soma calculada e finalizo o algoritmo. E utilizando o comando para fazer para resolver esse mesmo problema, da mesma forma, declarar as duas variáveis, inicializa a variável soma, e na sintaxe do comando para eu já coloco o valor inicial e o valor final da variável num. Observem aí, para num de 1 até 10, soma vai sendo acrescido do número. Finalizo para, depois que eu finalizo o para, que eu mostro a soma calculada e aí sim finalizo o algoritmo. Lembrem, gente, que aprender as palavras e regras que fazem parte da sintaxe do Visual G é fundamental. No entanto, não é o maior objetivo da nossa disciplina. O que realmente exigirá um grande esforço por parte do estudante é aprender a resolver problemas utilizando a linguagem. Para isso, há somente um caminho:
resolver muitos problemas. O processo é semelhante ao de tornar-se competente em um jogo qualquer. Aprender as regras do jogo e a sintaxe é só o primeiro passo. Tornar-se um bom jogador, no caso de vocês, um bom programador, exige tempo, muito exercício e muita dedicação. Encerrando nossa unidade 2, a gente estudou o Visual G, sua sintaxe, vimos os exemplos de algoritmos utilizando a estrutura sequencial, a estrutura de decisão e a estrutura de repetição. E nas nossas aulas presenciais faremos muitos exercícios, praticaremos muito tudo isso que foi mostrado na unidade 2.